Alô, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou apresentar aqui um trabalho que eu considero, na realidade, um pequeno curso a respeito, a respeito de economia, determinados aspectos da economia que eu considero como erros clássicos dos economistas que eles não conseguem entender. Então, é um tanto longo, ele vai ser dividido em várias partes, vou começar com a primeira parte, mas o objetivo principal desse trabalho é combater a cabeça dos economistas. É uma rocha monolítica, não abre. Combater no sentido seguinte: os economistas não mudam. Só um exemplo dá para vocês entenderem. A política monetária fiscal para combater a inflação, com juros altos, não sei quantos anos tem, uma tonelada de anos. Não combate a inflação, estraga as economias, coloca o déficit nas alturas, e os economistas não conseguem mudar, inventar, criar uma nova estratégia para combater o juros. É sobre isso que eu vou falar. E por mim, e para mim, o que está acontecendo é o seguinte: é uma falha na formação dos economistas. Os economistas não conhecem contabilidade muito bem, não têm um conhecimento robusto em contabilidade. Mais ou menos 80% dos economistas nunca ouviram falar em teoria da partida dobrada. E os 20% já ouviram falar. Mas justamente a contabilidade e essa teoria da partida dobrada são importantíssimas para se compreender a economia. Daí eu acho que os resultados, as falhas que se encontramos a todo instante dos economistas, e eles estão continuamente falhando e errando, é que eles não entendem disso. E um detalhe: eu tenho mais de 50 anos como professor de MBA, de economistas, lá na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, na PUC, dando curso no Banco do Brasil em Brasília, dando cursos em Odebrecht, em Vale do Rio Doce, para economistas, etc. Então, tenho uma larga experiência nisso. Essa larga experiência me permitiu observar o que acontece. Existe uma certa dificuldade dos economistas em entender de contabilidade, porque eles não gostam de contabilidade. O mais se faz, eles não gostam e não compreendem a importância que existe na contabilidade. Nada em economia poderá ser feito perfeitamente se não souberem contabilidade. Eu acho, inclusive, vou dizer uma coisa, mas acho, inclusive, que os economistas são mal formados para as posições que eles exercem. Por exemplo, o economista exerce a função de ministro da economia, presidente de Banco Central, presidente de bancos estaduais, né? Condução do orçamento fiscal. Se você olhar, todas essas coisas exigem, mas exige com força, né? Com toda a força, o conhecimento robusto de contabilidade e teoria da partida dobrada. E como eles não têm isso, os erros estão acontecendo um atrás do outro. Segundo, esse erro da política monetária também, né, a respeito de juros altos. O que acontece com os juros altos? Qual é a consequência dos juros altos? Agora ele está aí, subindo novamente os juros altos. Lembra de Paulo Guedes? O que Paulo Guedes dizia? Quando a taxa de juros foi lá para baixo, ele dizia: nós fomos os primeiros a botar a taxa de juros lá embaixo. Depois a taxa de juros começou a subir. Nós fomos os primeiros a subir. Quando nós estávamos subindo, eles foram botar lá para baixo. Quando nós estivermos subindo, que estivermos descendo, eles vão começar a subir. Mas só que Paulo não, a política do Paulo e do Banco Central, do Paulo, não fez isso. Começou a descer logo imediatamente, deu a volta por cima e voltou a subir novamente. Como está agora subindo novamente? Essas previsões desses economistas a respeito de taxa de juros, etc., é um desastre total, porque não é baseado em nada. Não é base... Os economistas são muito teóricos. O lado prático da economia, que seria a contabilidade, seria a teoria a partir do eles não entendem. Então, eles têm dificuldade em acerto. O resultado é que eu acho que são os profissionais que mais dão prejuízo às nações, às economias, são os economistas. Tá certo? Então, vamos lá.
E como eu dizia a vocês, eu vou mostrar quais são os erros clássicos dos economistas e dentro disso eu tratarei de mostrar como é o certo, como deve ser olhado o que eles estão fazendo errado. E aí eu acho que é de uma importância fundamental esse trabalho. Então vamos começar aqui, né? A parte um. A parte um, então, inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Esta afirmação, inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro, é uma das primeiras evidências da cabeça de rocha monolítica dos economistas. E vocês vão ver por quê, tá? Demonstração da impossibilidade da perda do poder de compra da moeda. Eu vou demonstrar aqui que a moeda não pode perder, não tem, é impossível a moeda perder poder de compra, porque ela não tem. Nós estamos falando hoje. Hoje, o que é que prevalece? São as moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias não têm, é, não tem valor, não tem intrínseco. Não tem valor intrínseco, moeda fiduciária. Se ela não tem valor intrínseco, como é que ela vai perder? Poder aquisitivo não tem como perder. E nós vamos ver tudo isso devagarzinho, tá? E só para dar uma dica, a moeda não é a moeda, né? Não é a perda de poder aquisitivo que provoca a inflação, muito pelo contrário. É a inflação que provoca a perda do poder aquisitivo da moeda. Poderia provocar a perda do poder aquisitivo da moeda. Tá certo? Quando as moedas eram mercadorias, o ouro, por exemplo, a inflação poderia ser originada na perda do poder aquisitivo da moeda. Por quê? Muito simples. A mercadoria poderia, diferente da moeda, variar de preço. Eu tenho uma moeda de ouro e ela funciona no meu mercado. Daqui a pouco, como ela, o valor intrínseco dela é em ouro e o ouro desaba o preço do ouro lá fora, o que é que acontece? Essa moeda perde, sim, poder aquisitivo, perde valor, porque o poder, o valor intrínseco dela perdeu valor. Então ela perde valor. Então o que que acontece? Os empresários aumentam os preços da mercadoria para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda. E isso provavelmente, né, dá origem à inflação. Outra afirmação que tem a mesma causa é quando economistas dizem que se a maioria dos preços está subindo, é porque o poder de compra da moeda está caindo. Isso é de um absurdo tão grande, não merecia nem resposta. Ouvi esta preciosa frase num dos vídeos do economista Fernando Uri e em outro do Bruno Musa. Eles estão relacionados de uma maneira ou outra à chamada escola austríaca, que, segundo Humberto Matos, não é citada nem como rodapé do mundo acadêmico. Eu concordo, porque a escola austríaca, tem, por exemplo, um dos expoentes da escola austríaca, é o von Mises. E ele fala da perda de poder aquisitivo da moeda. Completamente enganado. Esta frase tinha sentido e espelhava a realidade na época das moedas, mercadorias. As moedas mercadorias, assim, quando o preço de prata, por exemplo, caía em relação ao preço da moeda, logicamente, havia perda de poder aquisitivo daquela moeda que estava com seu valor intrínseco preenchido com prata. Hoje em dia isso não é mais verdadeiro. A moeda agora é fiduciária e não tem valor intrínseco. Portanto, não tem como poder valor aquisitivo. Ela é apenas um valor de troca e unidade de conta. E olha aqui, hoje em dia, a moeda fiduciária ela tem valor de troca e valor e unidade de conta. Como é um valor de troca? Pode ter variação. O metro, se você vai comprar fazenda, comprar um tecido, chega lá, eles vão medir em metros. O metro varia? Não, o metro é sempre um metro, são 100 milímetros, 40 centímetros, 100 centímetros é um metro. Ele vai ser sempre 100 centímetros. Não pode variar. Se variar, não está fazendo a coisa certa. O litro é a mesma coisa. O litro pode variar de tamanho? Não. Quando você chega num posto de gasolina e põe 10 litros de gasolina e no dia seguinte o preço aumenta, foi porque diminuiu o litro ou foi porque aumentou o preço? Então não tem sentido falar num valor de troca num instrumento variável.
como por exemplo, né? Ou como por exemplo, um valor de troca como ouro, como uma mercadoria. Como ouro, por exemplo, na época da mercadoria, quando você chegava aqui a comprar alguma coisa, muitas vezes o preço variava estupidamente. Por quê? Porque o ouro subiu. Isso não era prático. Não dá para você medir resultado. A mesma coisa no negócio. Como é que você vai controlar o patrimônio, os ativos de uma empresa com a moeda de ouro, por exemplo? Você não dá de conta. Se o ouro varia para cima e para baixo toda hora, é necessário que a unidade de conta seja invariável. Quem preenche esse papel é exatamente a moeda fiduciária. Tá certo? Nós vamos aqui para a parte 2, a invariabilidade da moeda. Se a moeda é um valor de troca, unidade de conta, ela é basicamente uma métrica. E como tal, é invariável, não pode mudar. E é. Moeda, a, a, a moeda é um valor de troca. Ela não pode ter efeito. Eu vou comprar alguma coisa, eu ofereço um preço, o cara tem lá um preço. A minha moeda que vai determinar, vai fazer mudança para isso? Não, não pode. Então eu tenho que ter ele que vai ter que aumentar o preço ou diminuir o preço, porque a moeda tem que traduzir exatamente o que está acontecendo. Ele está me pedindo R$ 20, eu entrego a ele R$ 20. É só isso, tão somente isso. Jamais algo variável poderia ser considerado como unidade de conta. Uma unidade de conta controla ativos e passivos, apura o movimento econômico-financeiro deles, ou seja, o lucro, os resultados econômicos, e a sua principal característica é necessariamente a invariabilidade do valor. Como é que você pode controlar uma Petrobras, a vida, uma empresa como a Petrobras, ou outras grandes qualquer, com um patrimônio gigantesco, você controlar com a unidade de conta variando? Onde é que você vai saber como é que foram os resultados? Não tem como saber, tá certo? Evidente, na época das moedas e mercadorias, havia muita confusão em relação ao conceito de moeda. Confundia-se naturalmente a variação do valor intrínseco com o valor da moeda. O surgimento e predominância da moeda fiduciária, sem valor intrínseco, se deu como evolução do sistema monetário. Ora, daqui a pouco se percebe que o ouro não servia, por vários motivos. Porque o ouro, por exemplo, se os Estados Unidos, se os Estados Unidos não tivessem mais ouro, se o ouro tivesse acabado, ele tinha que importar ouro para poder emitir moeda. E outros países que usavam a moeda linkada ao dólar e ao ouro tinham que fazer isso também. Então, isso é uma grande dificuldade para o desenvolvimento econômico. Então, a moeda fiduciária, ela não tendo valor intrínseco, ela acabou com isso. Existe uma facilidade muito grande para o governo, por exemplo, gastar. O governo pode gastar quanto ele quiser, em termos, ele pode gastar quanto ele quiser. Se a moeda fosse de ouro, ou relativa ao ouro, ou linkada ao ouro, não, porque ele, para gastar mais, ele teria que importar moedas, ele teria que importar ouro, teria que importar materiais ligados à sua moeda, tá certo? Então, a moeda fiduciária acabou com isso. Do outro lado, acabou também com as crises financeiras. A crise financeira pode ser imediatamente superada rapidamente com a emissão de moeda, com a emissão de moeda fiduciária. Se fosse uma crise financeira quando acontece, quando era no padrão ouro, é uma crise brutal. E hoje em dia, praticamente não existe mais essas crises, né, de liquidez da economia. Acabou com isso. Só existe quando quiser. Porque um país soberano como os Estados Unidos, ele emite a moeda a hora que ele quiser. Ele gasta o tanto que ele quiser. Ele jamais vai falir. Ele jamais vai deixar de pagar as suas contas. Isso é que é. Então, a moeda fiduciária veio e fez isso, tornou isso possível. Melhorou substancialmente as operações econômicas das economias.
As moedas mercadorias desapareceram pela sua inutilidade, nunca mais voltarão. Não tem utilidade você ter uma moeda, né, que, que tenha valor intrínseco ouro, uma moeda com ouro. Por que isso? Deixa o ouro ser utilizado em outras atividades. Não precisa, basta ter valor de troca, basta ter a segurança do governo, né, a garantia do governo, a garantia que você vai receber, vai pagar e vai receber daquela moeda. Isso é que precisa. Não precisa que tenha ouro, não precisa que tenha prata no país para poder ele desenvolver as suas atividades econômicas. Pois é, as moedas mercadorias apareceram pela sua e nunca mais voltarão. Pensar que uma criptomoeda poderá ser considerada uma moeda é um vexame, cara. Quem pensa assim não sabe o que é moeda e nem conhece o conceito da partida dourada. Eu vejo aí o Fernando Ures escrevendo, falando, fazendo vídeos sobre as vantagens da criptomoeda, pensando na criptomoeda como sendo uma grande coisa para se transformar numa moeda corrente. Não pode, não existe nenhuma possibilidade de se transformar em moeda. Criptomoedas vão ser e serão, por toda a vida, investimentos, investimentos financeiros. Né? Porque para ser moeda corrente, tem que ser melhor do que a moeda fiduciária. Tem que ter as características melhores do que as características das moedas fiduciárias. Isso vai acontecer quando? Sei, daqui uns 300, 500 anos, quem sabe? A moeda é a coisificação do conceito de partida urbana. E não entende partida urbana não vai entender de moeda, porque muito é a coisificação do conceito de partida urbana é moeda. Imagina você ter uma moeda na mão. Como é que alguém pode tirar essa moeda na mão? Fazendo um débito e crédito na mão dele. É assim que ele tira a moeda. Então, isso significa débito e crédito. Moeda é débito e crédito. Quem não ensina isso, quem não conhecer, não vai entender nunca. Os economistas, por falta de atualização, já que foi em 1971 que o presidente Richard Lee cortou a relação do dólar com o ouro, definitivamente estão cometendo esse erro. E de lá para cá, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária. Não tem como perder valor de compra. E as moedas operadas no sistema monetário mundial passaram a ser as fiduciárias. Agora nós vamos aqui à prova aritmética da impossibilidade da perda do poder aquisitivo da moeda. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo igual a quantidade vezes a unidade monetária. Por exemplo, preço. O preço, meus amigos, pode ser você olhar o preço como um poder aquisitivo unitário. É o preço, porque ele é a quantidade vezes a unidade monetária. Então, o preço é uma quantidade, é um poder aquisitivo unitário. Quando você divide o PA por pé, o poder aquisitivo pelo preço, você vai encontrar o PA em quantidade. Vamos botar número aqui, fica melhor entendido. Quando eu tenho exemplo, um PA de 1.000, o que é que eu tenho? Tenho um PA de 1.000. Tenho R$ 1.000 na minha mão. É o meu poder de compra. Se o que eu quero comprar, por exemplo, um produto qualquer que custa 50, eu pego 1.000, divido por 50, eu posso comprar 20 unidades daquele produto. Então, aqui é o preço, é o PA em unidades. Meu poder aquisitivo são 20 unidades. E meu poder de compra em dinheiro é 1.000. Mas como cada produto custa 50, eu posso ter um PA de 20 unidades. Está lógico? Isso está lógico. Podemos perceber claramente que se o preço do PA for alterado, aumentado, por exemplo, em 60%, a quantidade do PA a ser adquirida, quer dizer, essas 20 unidades, diminuirá em 60%. Ou seja, qualquer alteração no PE, preço, será inversamente refletida na quantidade do PA. Se é 60 para cima, se é 60 para baixo.
mas não na moeda. Não existe alteração na moeda por causa da alteração do preço. Então, a inflação não altera o preço da moeda, o poder aquisitivo da moeda, não altera. Desta maneira, está provado que a perda do poder aquisitivo da moeda não é possível. Vejamos o exemplo em números, para a coisa ficar bem clara. O preço do produto do exercício acima foi aumentado de 60, passando de 50 para 1,60, ou seja, R$ 80. Aumentou 60% o preço, que era 50, e passou para. Com 50 ele comprava quanto? Com 50 ele comprava 20 unidades. Agora, quando ele passou para 80, a quantidade a ser adquirida é 12,50. Claro, ele aumentou o preço. É claro que esse aumento diminui a quantidade adquirida. Então, e a diferença é de 7,5, que corresponde a 60% da quantidade final de 12,5, conforme preconizado pela fórmula aritmética. Vocês podem ler aí e refletir um bocado. Mas está claro que, você viu aqui, o aumento de preço de 60%, né? O aumento do preço, fez com que a quantidade adquirida, ou seja, o poder aquisitivo, né, fosse refletido aonde? Na quantidade. A quantidade foi recebida a menos 7,5 da quantidade. Portanto, recebeu a quantidade final 12,5, que antes era 20, né? Antes era 20 lá em cima, tá lá, 20 unidade. Como aumentou 60%, ela caiu para 12,5. E se você olhar o 7,5, que é a diferença entre 12,5 e o 20, é exatamente 60%. Né? O 7,5 é 60% desse 12,5, conforme preconizado pela forma aritmética. E, portanto, está completamente comprovado que não existe perda de poder aquisitivo da moeda pela inflação. A perda, a, não é? A perda do poder aquisitivo da moeda não provoca inflação, porque ela não tem perda. Agora, a inflação, sim. A inflação, ao aumentar, ela faz perda no poder aquisitivo do possuidor, do detentor da moeda. E aonde ele tem esse efeito, essa perda? Na quantidade. Na quantidade. Que era 20, por exemplo, ali, passou para 12,5. É isso aí. Então, meus amigos, na próxima aula, nós trataremos da parte 3, que é mostrar que os economistas não percebem as mudanças naturais, daí os erros. Eles continuam com os conceitos de antes de 1900, né? Eles andam pensando na cabeça quando eles acham a frase do perda do poder aquisitivo da moeda, e particularmente essa frase aqui que é um absurdo. Qual foi a que eu disse? Aqui. Se a maioria dos preços está subindo, é porque o poder de compra da moeda está caindo. Isso é de um absurdo, de uma falta de bom senso, para não dizer outra coisa, tá? Mas, vamos lá. Vamos chegar ao final desse trabalho com muito mais conceitos revisados, com muito mais erros dos economistas sendo mostrados e sendo corrigidos. Ok? Então, meus amigos, até a prova. Uma coisa até a terceira parte. Uma coisa que eu devo colocar aqui é o seguinte: se você ver, esse pessoal, Fernando Ures, por exemplo, fala que que a inflação é a perda do poder aquisitivo é a perda do poder aquisitivo da moeda. Mas ele não mostra um exemplo, mostrando lá a perda do poder aquisitivo criando a inflação. Simplesmente porque não existe. Não existe mesmo. Então, teoricamente, cabe tudo. Os economistas são bastante teóricos. Os economistas são bons de história, contadores de história, histórias antigas da humanidade. Né? Então, meus amigos, não é assim não. É a coisa prática. E a coisa prática,
a economia é sustentada, a base dela é a contabilidade, é a teoria da partida dobrada. E sem esses conhecimentos robustos, sem esses conhecimentos lapidados, não se resolve problemas econômicos com facilidade. Não se sabe sobre inflação. Não se conhece os efeitos da inflação. Não se conhece moeda e o efeito da moeda. Isso aí. Tá bom? Ok, pessoal. Até a próxima e já. Só quero dizer mais uma coisa a vocês aí no final, que quando eu estou falando dos conceitos. Eu não estou aqui definindo a pessoa, se uma pessoa fosse ruim ou má por causa dos erros que ela está cometendo. Não. Ela está tentando fazer o melhor. E não está conseguindo ainda porque tem alguns conceitos que mudam. A coisa varia no tempo. E muitas vezes a gente não percebe que houve variações e continua com os conceitos antigos. Essa de o dele comprador de moeda é antiquíssimo. Isso é lá da época do padrão ouro. Tá certo? E isso já devia ter sido afastado. Outra coisa, dizer que o dólar ainda é uma reserva de valor também perder o bonde da história. Porque desde 1971, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária. E como toda e qualquer moeda fiduciária, ele não tem valor intrínseco. E não tem valor intrínseco, não tem valor de reserva. Simplesmente isso. É que a maioria das pessoas não sabe o que é valor de reserva. Valor de reserva existe quando a moeda tem um valor tal que ela deixar todas as outras funções dela na mão, por exemplo, padrão ouro. No padrão ouro, tinha a moeda ouro tinha valor de reserva. Por quê? Se você tinha uma moeda de ouro, se você botasse no cofre e esquecesse, tudo bem, não é o problema. Muitas vezes lá na frente o preço do ouro estava tão lá em cima que você tirava a moeda do cofre e transformava ela num bem econômico, vender. Não no poder de compra. Porque o poder de compra dela não acompanhou o valor do dólar. Então, isso é que chama-se reserva de valor. Você preservar o valor da sua moeda por vários e vários tempos. E a moeda fiduciária não tem isso. O dólar hoje não tem isso. Principalmente olhando para 1971. 1971, o que que foi Nixon? O dólar não tem mais vínculo com o ouro. Acabou. O dólar agora é uma moeda fiduciária. Compre se quiser, se não quiser, não compra. Tá certo? Receba se quiser, se não quiser, não receba. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Um abraço e tudo de bom.